Olá, professor. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Boa tarde, tudo bom? Ô, Murilo, bem-vindo, boa tarde, Obrigado. Caio, pessoal Boa que tarde. está aí na sala com a gente. Boa tarde. Bom, estou aqui no elétrico, na correria, mas acho que agora é a hora da gente acalmar um pouco e aproveitar a presença do nosso convidado. Acho que são 14h01, a gente tenta ser pontual, né, nos nossos encontros, nos nossos bate-papos, então a gente começa agradecendo muito a participação do Murilo, né, agradecendo ao Caio por fazer a ponte, por convidar o Murilo. Murilo, eu estou com o seu Lattes aqui aberto na minha mão, estou vendo aí a sua trajetória, a sua experiência, né? O Murilo é doutor em ciências do Sistema Terra pelo INPE, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, uma das instituições de maior relevância e importância, né, que a gente tem no Brasil, um instituto que também está envolvido aí em colaboração com o painel intergovernamental de mudanças climáticas, mas eu te agradeço enormemente por aceitar nosso convite, Murilo, e queria pedir que você se apresentasse, contasse para a gente a sua história brevemente, né? O currículo é extenso, apesar de você me parecer um cara bastante jovem, mas enfim, conta para a gente aí quem é o Murilo, cientista climático, como que você chegou até aqui, e mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Bom, obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para falar com vocês de algo que eu tenho dedicado alguns anos da minha vida. Eu fiz geografia, me formei geógrafo na Universidade de Taubaté, São Paulo, e logo no comecinho da universidade eu consegui uma bolsa de iniciação científica na época do INPE, e fui sem saber o que eu ia fazer, e acabou caindo trabalho de modelagem, avaliação de rios aéreos. Era aquela época que estava vivendo uma crise hídrica danada em São Paulo. E aí 2015, se bobear. Mas... Exatamente, isso aí. Estava saindo dela, 2015, né? Ela foi 13, 14, esses anos. E aí foi a primeira pesquisa, o primeiro contato. Aí eu fui para um mestrado depois na Universidade Federal de Itajubá, de Minas, e do mestrado eu já pulei para o doutorado, todos eles trabalhando com modelagem climática. No INPE, eu terminei o doutorado em 2023, eu pude fazer uma parte fora, então eu fiquei 6 meses na Inglaterra, na Universidade de Manchester, e no Met Office, Adley Center, os dois institutos fortes de meteorologia lá da Inglaterra, e trabalhando bem essa questão de mudanças climáticas, impactos do aquecimento global no ciclo hidrológico da América do Sul. Como eu sou de formação de geografia e não meteorologia propriamente, sempre tentei trazer uma linguagem mais fácil para os impactos, né? Não só a questão de cálculos e números, mas também a física por trás, né? O porquê das coisas acontecerem. Então, acho que em poucas palavras, essa seria a minha trajetória até aqui. Hoje eu estou como pós-doc num projeto entre o INPE e a Universidade de Manchester. Tive uma experiência no último ano na iniciativa privada também, que me ajudou a abrir um pouco mais a cabeça. Então, o que eu vou falar hoje aqui resume um pouco, em termos mais de pesquisa, esses meus últimos anos. O Murilo, você contou para a gente que você entrou na época pesquisando os rios voadores. Você chegou a trabalhar com o Antônio Nobre, que eu sei que é uma referência que difundiu bastante, pelo menos, né, o conhecimento dos rios voadores. Se você puder contar um pouco para a gente como que foram essas pesquisas e como que foi, né, participar disso que se tornou, talvez, numa escala continental, um dos mais
relevantes serviços ecossistêmicos que a gente, inclusive, usa, né, como exemplo em sala de aula, nas aulas de ecologia. Uhum. O professor Antônio Nobre, eu tive a honra de ter ele como professor no doutorado, então eu tive um contato bem forte com ele. Sensacional, né, bicho? Ele é incrível. Sou fã dos irmãos Nobre, né? Sim, não sim. é falar só de um só. É. Mas eu acho que o Antônio Nobre ele é um cara muito que consegue fazer uma ponte que eu diria que não é comum, né, entre a ciência clássica e o fazer científico clássico, com uma perspectiva de outros conhecimentos, de ciências tradicionais, como as abordagens mais holísticas, né, mais amplas, uma visão mais ampla. Então, ele de fato, um privilégio deve ter sido, né? Sim, inclusive ele consegue passar essa parte mais sentimental da questão, né? No caso, eu tive também o prazer de conviver não só com ele, mas com o Dr. Carlos Nobre e o Paulo Nobre também, todos do INPE, eles mais hard science, né? Modelagem, os efeitos mais físicos. E o professor Antônio Nobre, ele gostava muito de falar sobre a teoria de Gaia, né? Então, que o planeta é um ser vivo também, e mostrar as correlações entre o ciclo hidrológico ligado com o coração, por exemplo, o que seria o batimento do coração no planeta Terra, né? E como que a gente prova hoje que ele está na UTI. Então, ter essas relações era praticamente normal com ele, trazer essa comunicação mais didática. E mostrar que quando a gente conhece mais a fundo, tem esse sentimento, essa noção da dinâmica das coisas que ocorrem no planeta, né, a gente passa a dar mais valores para certas coisas e lutar por outras coisas também. Então, ele sempre passava muito essas ideias para a gente, era bem legal. E, Murilo, me corrija se eu estiver errado, até o nosso professor Alexandre, ele gosta muito sobre essa questão de estudar mesmo sobre esses rios voadores, estudar a mecânica mesmo da mudança do clima no meio urbano, né, professor? E eu dei uma estudada aqui e eu li que você é coautor de alguns estudos na área de climatologia. Em um de seus trabalhos, ele participou de um estudo sobre o caso do transbordamento do Ribeirão José Pereira, em Itajubá, Minas Gerais. Outro estudo foi sua coautoria, aborda também a mudança do uso e a cobertura da terra da bacia do Rio Tietê, e seus impactos na temperatura da superfície. Uhum. Acho, assim, fantástico, porque essa área que a gente mexe mesmo com climatologia, eu cheguei quando eu voava de avião, tem até esse livrinho aqui, que eu acho sensacional, de meteorologia, que ele é incrível, que a gente aprende muito sobre nuvens, convectivas e tal, e eu acho que é um tema muito legal para ser abordado para engenharia ambiental. Sim, a questão dos rios aéreos é bem complexa. Eu dispensei, acho que uns 10 anos, 10, 11 anos fazendo pesquisa nisso, e como eu comentei no início, eu comecei para entender se aquela seca em São Paulo ela já era algum sinal do impacto do desmatamento, né, ou do aquecimento global nesse mecanismo, né, dos rios aéreos. Que basicamente o que são os rios aéreos, né? Acho importante dar essa introdução. A gente tem uma corrente de vento chamada os ventos alísios, que ela sopra do Oceano Atlântico, equatorial, né, para dentro do continente sul-americano, pegando lá a borda do Nordeste, norte do Nordeste, e entrando pela Amazônia. Essa umidade, ela vai interagir com a floresta. Você tem, inclusive, um feedback positivo, então a floresta passa a produzir mais umidade ainda. Em média, por exemplo, uma árvore madura na Amazônia lança para a atmosfera cerca de 1.000 litros por dia de água. Então, se a gente pegar toda a área da bacia, vai dar mais do que o rio Amazonas joga no Oceano Atlântico. O rio Amazonas é o maior rio do mundo. Então, para a gente ter essa ideia de quantidade, quão enorme é essa contribuição. E seguindo a linha, né, em termos
normais, essa umidade ela iria cruzar todo o continente, indo até o Pacífico, né? Só que existe uma barreira nesse meio, que é a Cordilheira dos Andes, que vai barrar, e graças a uma outra corrente de vento, chamada jatos de baixos níveis, ela vai ser redirecionada, alimentando toda a região central do Brasil, sul e sudeste. Isso foi muito bem já documentado, provado. A Petrobras lá atrás fez, junto com, inclusive o professor Antônio Nobre participou, uma parceria que eles mostravam na prática, através de medidas de aviões, a existência dos rios aéreos, né? O que a gente ainda não sabe, e esse é um dos pontos principais de pesquisa, é o quanto dessa umidade que é produzida na Amazônia impacta na chuva em São Paulo, no sul da Bacia da Prata, ou em Minas Gerais, na região central do Brasil, o quanto isso impacta direto no agronegócio brasileiro. Então, em números, isso ainda é uma questão científica para ser explorada. E mais recentemente, a gente tem observado que não só o desmatamento pode afetar esse transporte de umidade, mas também o aumento do CO2, que aí vai causar efeitos locais, como esses estudos da nossa equipe aqui, que você mencionou, que foram estudos mais pontuais, né, regionais de impacto. O que acontece? Quando vocês, biólogos, inclusive, sabem até mais do que eu sobre isso, as plantas têm as organelas chamadas de estômatos, né? São aquelas boquinhas que elas abrem para lançar vapor d'água para a atmosfera, para lançar vapor d'água e acabam capturando CO2. E não existe ainda uma explicação se elas abrem para lançar vapor d'água ou se elas abrem para capturar o CO2 e acabam perdendo vapor d'água por uma diferença de pressão entre camadas mais profundas do solo e a superfície, né? Isso ainda não é um consenso. Mas que o CO2 tem impactado, o excesso do CO2 tem impactado essa abertura dos estômagos. Então, eles têm passado cada vez mais tempo fechados. E por passar mais tempo fechado, você diminui a evapotranspiração na floresta amazônica. E isso vai ter uma consequência enorme no ciclo hidrológico e principalmente na formação de chuvas, né? Trabalhos recentes do nosso grupo aqui, de autoria do Dr. Gilvan Sampaio, também do Dr. Lavi Lapola, da Unicamp, mostraram que esse efeito do CO2 ele pode ser tão danoso quanto a gente não ter mais a floresta amazônica em pé, né? Se a gente desmatasse hoje toda a floresta amazônica. Então, esses efeitos que a gente tem observado mais nos eventos extremos, né? Então, chuvas intensas, secas, ele é mais silencioso quanto a clima, até porque as coisas em clima têm uma tendência de levar anos para acontecer, mas que medidas iniciais já mostram que tem ocorrido. Então, é algo extremamente importante, que todo mundo sabe que existe, mas a gente ainda precisa ter esse salto para quantificar. O senhor está mudo, professor. Um clássico, né, dessa coisa online, desculpa. Essa questão do aumento da concentração de CO2 relacionado à fisiologia de plantas, né, e aí tem plantas C3, C4, CAN, enfim, me veio uns gatilhos aqui lá de trás, porque eu sou ecólogo, né, mas eu lembro lá da graduação, as disciplinas de fisiologia vegetal, em que a gente aprendia essas questões e, inclusive, exercitava um pouco o raciocínio das pressões evolutivas, né, sobre os vegetais e plantas de um modo geral, num mundo com maiores concentrações de CO2. Mas o que eu gostaria de abordar, Murilo, e de tentar trazer um pouco mais para a turma, né? A gente está aqui numa turma de... Eu não estou vendo todos os nomes, mas... E também a gente não está tão cheio assim, mas acredito que a maioria dos meninos devam ser da ambiental, talvez tenha alguém da biologia, da física.
e acho que o pessoal que está aqui é todo da UENG mesmo. Mas quando a gente, em sala de aula, né, fala dos rios voadores, para mim já é uma coisa tão absorvida, né, mas eu vejo que ainda é novidade para algumas pessoas. E quando a gente fala de rios voadores, geralmente a gente associa com a lógica da bomba biótica, né, daquela diferença de pressão entre o oceano, a massa de vegetação, e como que isso faz chover e se torna os rios voadores. Mas isso ainda acaba sendo meio que novidade para algumas pessoas, né? E eu sempre apresento isso de forma relacionada à produção agrícola brasileira, inclusive no Sudeste. Tem o que o próprio professor Antônio Nobre chama, né, do paradigma da sorte, de por que a gente não tem um deserto no Sudeste brasileiro em relação a esse fenômeno, digamos assim, né, dos rios voadores. E eu sempre me lembro de um dia emblemático, né, que foi, se não me engano, em agosto de 2019, quando a gente teve aquele dia do recorde de incêndio orquestrado na Amazônia brasileira. Hoje a gente sabe que de uma forma criminosa e planejada, mas a gente viu escurecer na capital do estado de São Paulo, num horário como agora, né, no início da tarde, se tornou escuro, e aquela chuva de fuligem, né, aquela chuva trazia uma visão factual, concreta, distópica, absolutamente distópica, é verdade, mas uma coisa muito didática em relação a trazer essa perspectiva dos rios voadores, né? Então, eu estou falando isso para também trazer para quem está ouvindo a gente e até essa visão e até essa compreensão, mas eu queria trazer para essa conversa a perspectiva mais negacionista ou mais reducionista sobre esses fenômenos climáticos de dimensões maiores, como rios voadores da grande massa tropical amazônica, que regulam precipitação ou que têm um forte papel, né, na regulação do clima no Sudeste brasileiro e em toda a América do Sul, na verdade, né? E aí o que eu queria talvez trocar, te perguntar, saber como que você lida com essas visões mais reducionistas ou mais negacionistas em relação aos fenômenos climáticos, aos processos climáticos e mesmo à mudança e ao colapso climático, né? Uhum. Como que você, cientistas do clima, e eu acho que no seu caso é especial, né? Porque você vem da geografia, que é uma ciência muito de base humana também, né? E eu sempre tive uma simpatia e sempre transitei na geografia, especialmente na parte da geografia que lida mais com o planejamento urbano, com o urbanismo, com a interface ali de ecologia urbana, que são áreas que eu sempre gostei muito. Mas e aí, como que um cientista do clima que já trabalhou com essas questões, que faz pesquisa nessa área, que teve contato com as nossas maiores referências no Brasil e no mundo dessas questões, como o professor Carlos Nobre, como que a gente desarma o negacionismo? Eu sei que é uma pergunta capciosa, né? Mas como que você lida com isso? Como que você percebe esses mestres que você teve lidando com essa questão que a gente, infelizmente, às vezes tem que perder tempo, né, lidando com isso, que é desconstruir o discurso negacionista ou reducionista sobre essas questões? Essa é uma excelente pergunta, e eu já fiz essa pergunta também, inclusive para um professor muito amigo meu, que hoje trabalha junto, que é do Met Office, o Richard Betts,
E ele sempre me falava muito da questão do diálogo, né? Que o diálogo, ele é a maior arma que a gente tem. E também tem situações e situações, né? Por exemplo, hoje, o que a gente consegue ver é que, inclusive, os negacionistas, eles não conseguem mais afirmar que não está acontecendo nada, né? Eles não dizem que as coisas estão normais, mas sim a causa disso, né? Eles apontam que o fator humano não é o principal fator para causar essas mudanças climáticas, e sim os fatores mais naturais, né? Que seria variações solares, enfim, as doideiras deles. Então, o que já dificulta um pouco o lado deles, né? E aí, nesses últimos anos, eu tenho pensado bastante nisso e convivendo até com os dois lados, não só o acadêmico, mas também o mundo mais corporativo. Eu vi que as corporações estão muito preocupadas com essa questão das mudanças climáticas. Talvez não tanto pelo bem-estar do planeta, mas pelo bem-estar das contas e dos lucros do fim do ano, mas eles estão preocupados e estão cada vez mais consumindo dados, consumindo informações, e assim por diante. De um lado de governo já é mais complicado, né? Porque se você tem governos que são declarados negacionistas, tiram fomento de pesquisas para isso, ignoram. Por um outro lado, tem governos que se dizem pró meio ambiente, mas tomam decisões que vai, acho que para o contrário, né? Até decepciona um pouco a gente, mas também não seguem, né? E a questão climática, ela não é como a pandemia da Covid, que vem e todo mundo tem que se fechar rápido, né? Ela é lenta, ela é aquele torturador que mata aos poucos, né? Ela vai bem silenciosa, tira uma vida aqui, uma vida lá, e é mais difícil você ter um apelo nesse sentido, né? Talvez daqui para frente a gente tenha situações mais extremas, né? Como as ondas de calor, a gente viu recentemente 40 graus no Rio Grande do Sul, né? 43, numa cidade do interior que eu não lembro o nome, e nunca foi registrado isso, né? Então, os extremos estão cada vez mais severos, mais do que a gente previa, né? Ano passado foi o primeiro ano que chegou a 1,5 graus a anomalia de temperatura desde o período pré-industrial. E se a gente olhar para trás, até na época antes do antropoceno, que se diz, né, antes da era glacial e tudo mais, a temperatura nunca chegou a esses níveis, né? A gente tem usado os cenários do IPCC, né, que antes eram 2050, 2100, toda aquela trajetória de CO2, isso tem sido abandonado para tratar da questão do aumento, né? O que vai acontecer com a Terra se a gente chegar em 1,5, 2 graus, 4, 6 graus? E o 1,5 já chegou, né? A gente já tem trabalhado com 2 graus, que sabe que isso vai acontecer, né? Não tem como. Se a gente parar as emissões hoje, o planeta vai, com todo o CO2 que foi emitido para a atmosfera, ele vai aquecer 2 graus. E isso tem efeitos diversos, né? Que acho que todo mundo já, pelo menos um ou outro, já sabe. Lugares vão ficar extremamente secos. Se a gente pegar o Brasil, secas como a da Amazônia, que a gente viu ano passado, tende a se tornar cada vez mais graves. As enchentes no Rio Grande do Sul, cada vez mais comuns. E agora, por que falar desses efeitos, né? Porque se as coisas acontecendo, a gente não consegue convencer algumas pessoas, né? Esse debate ficou muito mais claro nesses últimos anos, né? É difícil mudar a posição de alguns, mas eu gosto de tocar na questão do diálogo, de mostrar dados, de falar sobre. Eu acho que espaços como esse são extremamente importantes para a gente debater. Quando alguém der um ponto contra, tenta explicar. Se não aceitar, fazer o quê? A gente não vai conseguir mudar a cabeça dessas pessoas, infelizmente, mas é sempre tentar, nas oportunidades que a gente tem, deixar muito claro a verdade da situação. E quando a gente tem, às vezes, passa dessa fase de estudante, né? Muitos vão para a empresa, engenheiros vão estar trabalhando direto com essa parte mais efetiva, que pode estar auxiliando em políticas
de grande valor para reter o aquecimento do clima, né? Eu acho que esse é um ponto mais importante, fazer a parte nossa quando as coisas acontecerem, e pressionar, claro. E a gente consegue pressionar principalmente através do voto, né? Acho que esse é uma grande arma que a gente tem. E isso na Europa tem se tornado cada vez mais frequente na cabeça das pessoas, né? E através da educação, acho que isso pode mudar bastante. Excelente. Obrigado, Murilo. Eu acho que você fala essa questão do diálogo e do nosso papel como cidadão, né, do voto e não só do voto na urna, né, mas de cobrar dos nossos representantes durante os seus mandatos, né? Eu acho que tentar acompanhar, tentar influenciar, no caso da gente que é pesquisador, tentar de algum modo, sempre que possível. É lógico que a pesquisa não precisa necessariamente ser aplicada, e a pesquisa teórica é essencial, mas que a gente tente também, sempre que possível, né, aplicar nossos trabalhos a melhores políticas públicas, a melhores práticas. Mas isso é sempre um desafio tremendo, né? Um desafio e tanto. Quando a gente vê os Estados Unidos, por exemplo, sobre o comando, né, de um símbolo negacionista que retira um país da relevância que os Estados Unidos têm, do Acordo de Paris, e, enfim, essas questões têm muitas camadas de complexidade, né? A gente começa a conversar sobre isso, na minha cabeça começa a aparecer uma série de variáveis, de questões, e o que a gente não pode perder, talvez, a esperança, né? Porque, assim, a gente vive um tempo de desespero da realidade, né? A realidade é desesperadora. Você liga as notícias, virou lugar comum, né? No jornal, no noticiário, os extremos climáticos, mas a gente tem que ser apesar dessa realidade que causa, né, um desespero, a gente precisa ter algum grau de otimismo que seja intelectual, enfim, porque o único caminho é reverter essa situação, né, no sentido de transitar, de fato, para uma sociedade de carbono neutro, de buscar implementar cada vez mais soluções baseadas na natureza, né, e dessas abordagens todas que a gente torce para que aconteçam cada vez mais. Mas eu estou falando aqui, desculpa, Caio, você está com a mão levantada aí. Tranquilo, professor. Só aprendendo aqui. O Murilo tinha, acho que, preparado alguma coisa para a gente também, professor. E aí, aproveitando para ele entrar nesse... Desculpa, eu não sabia que o Murilo estava com Não, Você está com alguma apresentação, Murilo, para a gente? Eu tenho uma aqui, mas tranquilo. Que ótimo, no ótimo. Fique à vontade vocês. para compartilhar. É porque muitas vezes esse nosso programa, né, que é um programa de extensão, que a gente convida o pessoal para bater um papo, às vezes acaba fluindo assim, bem descompromissado. Mas bom. quando o convidado traz uma apresentação, é sempre muito bem-vindo, né? Acaba que muitas vezes poder visualizar muitas vezes mais didático, né? E o bom é que várias coisas que eu trouxe aqui a gente até abordou já. Isso é ótimo. Ótimo. Fica à vontade para Então, compartilhar, joia, eu viu? vou compartilhar aqui, aí vocês Legal, só me avisem se estão vendo aqui, por favor. Tá joia. Tá chegando. Tá compartilhando, o Murilo. Joia. Só maximizar, talvez, a apresentação, mas tá aí. Ótimo. Tá bom, hein? Perfeito. Joia. Perfeito. Então, deixa eu passar esse início, que já foi a apresentação, os papers do grupo. Eu ia começar exatamente falando sobre essa questão
que eu aprendi muito com Donato Nobre, né? Mais holística, mais sensitiva, né? E sempre que a gente vai tratar de temas de meio ambiente, é legal se a gente conseguisse ter a mesma visão que essa astronauta tem dessa cúpula, né? De ter o overview effect, né? Tanto que o próprio Donato Nobre dizia que muitos astronautas, quando passam a ter essa visão, alguns se tornam até religiosos, da imensidão que é o planeta Terra, né? Muitas coisas acontecendo para que a gente tenha esse bem-estar que a gente tem no dia a dia, né? E ao mesmo tempo que a gente tem essa visão que o planeta, a grandiosidade do planeta, né? A gente é um ponto no espaço. E a gente tem uma condição muito favorável à vida na Terra, né? E quais seriam as probabilidades disso ocorrer, né? O quão provável seria ter vida no planeta, tendo em conta que a gente tem uma violência geofísica espacial absurda, né? Se a gente pegar Vênus, por exemplo, lá o enxofre faz o papel da água, né? Então lá precipita enxofre, evapora enxofre, as rochas têm enxofre, a temperatura chega até a 300 graus, então o planeta Terra, ele tem essa diferença por estar numa região de extremo conforto no espaço. Muitos tentam criar ideias de ir para Marte, né, colonizar Marte, ou cada vez mais criar tecnologias que retirem CO2 da atmosfera, que são boas, mas a gente já tem essa tecnologia que é a árvore, né? A gente tem tecnologias naturais que têm que ser feitas, né? Que têm que ser preservadas e incentivadas, né? E aí a gente vê tudo isso, tudo que a gente está discutindo aqui, e olha para o retrovisor, né? Será que eu quero esse futuro como é o passado, né? A gente está chegando, a gente já está num novo regime climático, né? Mas será que como alterar isso, né? Então é olhar para o passado para que seja diferente o futuro, né? Então aqui eu comentei um pouquinho, né, da questão da temperatura, do aumento da temperatura da Terra, algo que a gente nunca observou. Então, desde o fim da era glacial, vocês conseguem ver meu mouse? Conseguimos, legal. Murilo. Obrigado. Então, a gente tem, desde o fim da era glacial aqui no Holoceno, uma estabilidade enorme da temperatura da Terra, né? Então, momentos em que a temperatura ela diminui, a gente tem uma retirada maior de CO2 da atmosfera pelas árvores, então a temperatura vai diminuir, e depois isso é trocado, tem mais CO2, vai esquentar, então a Terra não saía dessa estabilidade até chegar o período antropoceno, né, a primeira revolução industrial, meados de 1800, a gente tem essa alteração completa de patamar, né? E isso causa diversos efeitos na Terra, que eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. E a questão que a gente comentou, de fazer essa comparação do planeta com um ser humano, né? A teoria de Gaia, que diz que o planeta é um ser vivo, né? A gente tem aqui passando a climatologia das chuvas ao longo de todo o ano. A gente tem nas faixas tropicais maior chuva, nas faixas extratrópicos os desertos, e isso está batendo. Isso aqui a gente pode comparar como se fosse o coração. Enquanto está pulsando dessa forma, o ser ali está vivo, o planeta Terra está vivo. O problema é que a gente está aqui, não morto, mas nessa ala aqui, já praticamente na UTI. E o planeta está em febre, digamos assim, porque algumas pessoas têm febre, sentem muito frio, outras pessoas sentem muito calor, transpira bastante, e é exatamente isso que o planeta tem, os extremos, né? E é comparado como se fosse uma febre. Então, o planeta está tentando segurar todos esses efeitos que o ser humano tem imposto a ele, né? E esse gráfico aqui é um gráfico da NASA que diz exatamente o que a gente conversou um tempinho atrás. Quanto a temperatura ela aumenta nos últimos anos, aqui está um pouco desatualizado, porque a gente já passou desse 1 grau, né? Já está em 1,4, se olhar a média dos últimos 30 anos, mas por ano já acima de 1,5 grau.
a atividade solar, a radiância solar, ela está em declínio. Então, isso não explica, né? Tem um outro gráfico que eu não trouxe, mas é muito interessante porque mostra todos os efeitos naturais, né? Que não é só o Sol que pode alterar, né? A gente tem movimentos da Terra que podem alterar, a gente tem o vulcanismo, que podem tanto aumentar a temperatura quanto diminuir, né? Um duplo feedback, e nada disso explica a alteração, né? E o que explica é exatamente essa jaqueta aqui, que é o excesso de gás carbônico, que tem esse aqui é uma animação que mostra desde 1880 até o presente a evolução da temperatura média global, né? E basicamente a gente está colocando mais CO2, como todos sabem, aumentando essa proteção aqui da Terra, deixando ela mais protegida contra a saída dessa radiação da Terra. E uma coisa que é muito interessante e ajuda a entender como que funciona é o sistema climático, né? Isso aqui a gente pode comparar como se fosse aqueles relógios antigos da nossa avó, das engrenagens, né? Que você dava corda nela, onde a bateria aqui seria o Sol, e cada engrenagem dela é uma superfície diferente do planeta. Então, as geleiras seriam uma, os rios outras, as florestas outras, a cobertura de areia do deserto outra, as nuvens outra, os elementos químicos na atmosfera seriam outra engrenagem, e a partir do momento que a gente substitui uma engrenagem dessa por uma outra, de um tamanho maior ou menor, ela não vai funcionar do mesmo jeito. Então, 1 minuto pode ter meia hora dentro de 1 minuto nesse relógio maluco que a gente tem aqui. E é isso que está acontecendo, né? Então, a gente tira a floresta, transforma isso aqui num pasto, vai mudar o albedo, que é uma variável que mede quanto a superfície reflete para o espaço. Então, essa energia vai acabar ficando mais tempo na superfície, esquentando ainda mais. Então, isso aqui auxilia a explicar todas essas alterações. E em termos de Amazônia, que é um apelo muito grande, né, e que a gente escuta falar, nas últimas décadas, a estação seca na Amazônia tem aumentado um pouco mais de 1 mês. Se a gente olhar esse diagrama aqui em cima à direita de Hofmiller, a gente vê também que secas muito extremas, isso aqui é um trabalho do Dr. Marengo, já mais antigo, né? Ele fez até 2017, a gente já teve mais pelo menos 3 grandes secas na Amazônia. Notem que o intervalo entre uma e outra tem ficado bem mais curto comparado às últimas décadas, né? De 1900. Então, não está dando tempo para a floresta se recuperar dessas secas. Então, o que está acontecendo você tem um desmatamento, você tem um acúmulo desse desmatamento, isso lidera uma menor evapotranspiração, como eu mencionei atrás também, não só o corte da floresta, mas também a questão fisiológica, né, do aumento do CO2, isso leva a uma menor chuva, que leva a um aumento das secas, e que auxilia no desmatamento, porque a floresta ela vai estar mais vulnerável ao fogo, à degradação. Isso auxilia quem quer desmatar, né? E tem vários trabalhos mostraram que o 40% de desmatamento é um valor crítico, né? Depois disso, a floresta não volta a se regenerar naturalmente. Mas isso pode alterar, porque esse valor ele é referente apenas ao desmatamento, mas a situação que a gente tem do aquecimento em razão dos gases de efeito estufa, esse 40 não precisa ser 40, ainda tem gente fazendo estudo que mostra que hoje já não é mais possível uma regeneração natural da floresta, né? Mas isso ainda está em discussão. Isso aqui eu vou deixar para depois, essa outra figura. E como que a gente entende isso, né? Como que as pesquisas são feitas para entender o que vai acontecer no futuro, né? Desde o primeiro IPCC, do relatório de mudanças do clima, né? A gente tem os modelos, que são softwares de computador, onde você tem uma representação
em grade do planeta, né? E você escreve várias equações de como funciona toda essa dinâmica da atmosfera, e esse software vai fazer essas ligações, essas equações, para mostrar, dependendo dos dados que você põe de entrada, né, do estado atual da Terra, então a chuva do momento, a temperatura, a umidade do solo, entre outras variáveis, o que aconteceria se a gente tivesse diferentes cenários. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Então, lá atrás, já existiam esses trabalhos de modelagem, só que os modelos, eles tinham uma escala global, então não tinha muito detalhamento de informação, né? Um ponto no modelo, né, um ponto nesse software representava 500 quilômetros na realidade, então era bem grosseiro, né? E eram poucos elementos físicos que eram descritos nesses modelos. A gente tinha apenas equações de transferência de radiação, a física da superfície, gelo marinho e a circulação atmosférica do oceano. Hoje, se a gente pegar o último relatório, o último Big Report, né, do IPCC, hoje a gente já tem, além de modelos globais, os regionais, que um ponto já representa 25 a 50 quilômetros, os globais hoje já rodam até 100 quilômetros de resolução, você aumenta a resolução, você aumenta os detalhes, isso é muito importante para entender efeitos que só acontecem em local, efeitos de brisa, né? Quando você está na praia, tem aquela brisa gostosa no fim da tarde, então entender como que esse clima nessa região funciona, né? E outros efeitos foram incluídos nos modelos, né? Então, por exemplo, a química da atmosfera foi incluída, a questão de interação de nuvens com aerossóis também, a biogeoquímica da superfície e do oceano, sem contar que todas aquelas equações antigas foram aperfeiçoadas também, né? Então, é através desses modelos, que não é a pura verdade, mas a gente consegue entender para onde a gente está indo, né? E através dos cenários. E o que são os cenários, né? São caminhos possíveis, né? Então, a gente às vezes tem na vida decisões para tomar, né? Eu tenho um dinheiro do banco, o que eu faço? Será que eu invisto numa casa? Será que eu compro um carro? Será que eu ponho na poupança? Se eu fizer a poupança, o que vai acontecer lá na frente? Eu vou ter X. Eu consigo, talvez, comprar 2 carros. Se eu comprar o carro agora, o que vai acontecer lá na frente? Pode ser que eu não tenha dinheiro para o supermercado amanhã. Então, é isso que são os cenários. Você cria situações, nesse caso, para o planeta, e deixa que as equações sejam trabalhadas para entender onde a gente vai chegar. Então, um cenário, por exemplo, lá atrás, do CEMIP 6, né, o SSP 8.5, ele dizia que a gente ia ter uma crescente muito grande nas emissões, que governos negacionistas e que dão pouca importância para as questões ambientais iriam assumir as grandes potências, e o que isso ia acontecer, né? E aí a gente chega, por exemplo, num aumento acima de 4 graus no final do século. Então a gente cria essas histórias para entender quais seriam os efeitos máximos que a Terra poderia chegar, né? Como esse efeito ele não é homogêneo, quando a gente fala 2 graus de aumento na temperatura global, isso não significa que o planeta todo aumentou 2 graus. Então, fazia 20, hoje está fazendo 22. Não. Isso é extremamente heterogêneo, né? Então, a gente tem as regiões árticas, principalmente no Polo Norte, que um aumento de 2 graus médio na Terra reflete mais de 6 graus na média nessa região. Com isso, você não tem nem mais a cobertura de gelo marinho, que é o que tem acontecido nos últimos anos, né? O gelo tem derretido mais do que o normal, não tem se reconstituído. O que se reconstitui é extremamente fino, então a cor não é aquela cor branca, límpida, é uma cor mais transparente, isso fica mais escuro, né? Porque transparência, você tem o oceano embaixo, e vai absorver mais radiação. Então a tendência é que cada vez mais a gente tem uma retração nessa camada de gelo no Ártico. E
algo que é extremamente perigoso, as alterações no ciclo hidrológico, que elas são muito mais potentes, né? Então, o IPCC já mostrava no Rio Grande do Sul um aumento da temperatura, da precipitação para essa área em decorrência a 2 graus ou mesmo a 1,5. Então, as regiões do deserto do Saara, por exemplo, o último ano, não sei se vocês viram na mídia, mas teve uma chuva acima de 400 milímetros em menos de 24 horas no deserto do Saara, né, que nunca foi visto. Tiraram fotos onde você via um lago sem fim no deserto, né? Então, essas alterações no ciclo hidrológico, elas têm se potencializado pela severidade da alteração da temperatura, né, que torna as tempestades cada vez mais severas. Aqui é rapidamente sobre a umidade no solo, que é essa reserva de água que a gente tem, né? Então, estudos mostram, no começo do desmatamento, você tem um aumento das chuvas na região desmatada, exatamente porque você ainda tem uma quantidade de água no solo. Mas a partir do momento que você perde essa água no solo, todo o clima daquela região, ela começa a mudar. Então, essa variável em si é extremamente importante para esses tipos de estudo. E aí você tem um telefone praticamente sem fio ali, bem próximo entre a superfície e a atmosfera, e se conversam o tempo todo, né? Então, a questão dos rios aéreos, se a gente observar essa imagem de satélite aqui ao longo do dia, a gente vê exatamente essas bandas mais brancas de nuvem em toda a região, desde a Amazônia até o Brasil Central, o que irriga todo o agronegócio brasileiro, né? Isso aqui é muito legal, que a gente vê dentro de 24 horas a cobertura de nuvem. Então, é praticamente como se a floresta amazônica fosse aqueles parques em Yellowstone, que tem aqueles jatos de água absurdos, né, que saem do fundo da terra e jogam para a atmosfera, mas aqui é a floresta trabalhando, as árvores mandando umidade para a atmosfera. E esse rio praticamente invisível, ele vai alimentar bacias extremamente importantes, né? Toda a bacia do Rio da Prata, do Tietê em São Paulo, no Vale do Paraíba, onde eu vivo aqui, a bacia do Paraíba do Sul, que é extremamente importante, famosa pela Basílica de Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida, acho que fica mais fácil de entender qual bacia que é essa, e isso vai gerar toda essas boas condições para agricultura, para atividade de transporte, geração de energia e assim por diante. Doutor Murilo, desculpa te interromper. Então, Sim? aquilo ali que você mostrou é a evaporação das florestas nossas? Exatamente, é um take bem rápido de 24 horas, mostrando a variação de cobertura de nuvens num corte ali no estado do Amazonas. É exatamente a evapotranspiração. E aí você tem essas bigornas aqui mais funis, que são exatamente os sistemas de tempestade, que causam as chuvas mais fortes, que são naturais no norte do Brasil, né? Então é bem interessante perceber essa grandiosidade do que a floresta produz, né, em termos de água. Então aqui eu ia falar dos rios aéreos, como que eles são formados, né? Isso a gente já abordou muito bem abordado, eu acho. Isso aqui é interessante, porque antigamente na floresta amazônica a gente tinha a estação chuvosa, tinha a mais chuvosa e a chuvosa, né? Hoje a gente já tem a estação seca. Por quê? Porque as árvores na Amazônia, elas têm raízes extremamente profundas. E essas raízes, elas impediam que a floresta sofresse muito na estação mais seca, né? Então, as taxas de precipitação ao longo desses meses, elas se mantinham. Elas não tinham um declínio absurdo, como a gente vê no Sudeste, né, que é bem definida essas estações chuvosas e secas, mas conseguia manter essas taxas. E a partir do momento que a gente tira essa floresta, que tem raízes extremamente profundas, e põe em pasto, né, gramínea, que tem uma raiz extremamente curta aqui no primeiro nível já do solo, a gente não tem mais essa autoproteção da floresta frente à estação seca. Por isso que
a estação seca tem ficado cada vez mais severa na bacia amazônica. Essa questão de absorver CO2, a gente já falou, acho que um pouco sobre isso, né, que as florestas tropicais, elas têm esse papel de remover CO2 da atmosfera, e por isso que é importante a gente reflorestar, né, não só parar o desmatamento, mas começar a reflorestar essas áreas. Elas vão demorar muito para atingir o mesmo nível de absorção de CO2 como as árvores já maduras na Amazônia tem hoje, né? Mas é importante já fazer alguma coisa. Então, começar a reflorestar o máximo possível, né? Aqui é o gráfico do PRODEUCE sobre as taxas de desmatamento, né? Onde a gente tem momentos em que políticas públicas funcionam, né? 2004 a 2005, que a gente tinha uma taxa absurda do desmatamento, né? Na época foi criado o programa DT, do INPE, que era a fiscalização em tempo real do desmatamento, né? Então, em tempo real, o INPE produzia essas informações, mandava para o IBAMA e era possível fazer essa coibição desse crime em tempo real. Então, a partir do momento que se implanta a ciência como uma boa política pública, a gente tem uma redução significativa da taxa de desmatamento. E da mesma forma que em outros momentos, quando essas coisas não andam de mãos dadas, a gente volta a ter um aumento absurdo na taxa de desmatamento. Mas mesmo 2012, que foi um dos níveis mais baixos aqui, tá ruim, porque a gente está desmatando. A gente desmatou mais de 4 mil quilômetros quadrados de área de floresta. Então, ainda assim, é um resultado muito ruim. E todo esse acúmulo de desmatamento, o que ele fez? Ele produziu uma inversão desse padrão de absorção de CO2 da floresta amazônica. Esse artigo da professora Luciana Gatti, do INPE, que saiu na Nature, que foi muito falado nos últimos anos, se eu não me engano, 2021, esse paper, 22, o que ela mostrou aqui? Através de medidas observacionais, ela passou com avião nessas regiões, que essa região leste da Amazônia aqui, hoje, ela já é a mais impactada, então já observou mais no sul, aqui no arco do desmatamento, um aumento de 2,5 graus na temperatura anual, uma redução de 24% da precipitação, foi uma região que teve uma taxa de desmatamento de 26%, e graças à derrubada de árvores, incêndio, hoje, no cálculo do balanço de CO2, ela é mais emissora do que absorvedora desse CO2. Então, ela não está mais jogando a favor contra esses efeitos do aquecimento global, o que é bem preocupante. A região mais oeste da bacia, como ainda está mais preservada, ela ainda tem um balanço positivo, ela absorve mais do que emite. Aqui eu falei bastante para vocês sobre a questão fisiológica, né, que é algo novo que tem sido estudado sobre esses impactos na bacia amazônica e no clima da América do Sul, né, e mundial. Então, o mecânico e o radiativo, eles são muito conhecidos já. Então, o que acontece se a gente tira a floresta com balanço de radiação, né, depois a chuva, o vácuo, mas o fisiológico até então não é, né? E a gente falou um pouquinho dos estômatos, e isso vai impactar nessa formaçãozinha das nuvens aqui. Então, a gente tem na bacia amazônica, ao longo do dia, principalmente entre as 10 da manhã, as 2 da tarde, a formação dessas cumulonimbus, que são as nuvens de tempestade, né? Para quem assistiu aquele filminho Up, que eu gosto bastante daquele filme lá, eles mostram, né, quando tá na casa voando, tem uma baita cumulonimbus que gera uma turbulência absurda na casa, né, vento para todo lado, chuva forte, raio, e isso aqui que provoca as grandes chuvas que vão encher os rios na bacia. E o que eu tô falando disso, né? A questão fisiológica, ela deixa, mesmo a evapotranspiração que ainda resta, mais fraca, e vai alterar mecanismos na atmosfera de crescimento de nuvem. Então, uma cumulonimbus, ela vai virar uma nimbostratus.
vai virar uma cúmulos, ela não vai conseguir mais ter um crescimento vertical como tinha antigamente, em razões de alterações no movimento do vento na atmosfera. Então, é algo extremamente preocupante que já tem sido observado. E aí o estudo do Dr. Gilvan Sampaio e do Davi Lappolla, que eu mencionei antes, né, que eles comparam o desmatamento com a fisiologia e mostram essa questão de que só o CO2 sem desmatamento já pode ter um efeito devastador no clima, não só na bacia amazônica, mas outras que dependem de mecanismos que lá ocorrem, né? Essa foi, acho que bateu bem com o papo, né? O dia que virou noite em São Paulo. A gente fez um artigo até na época para explicar o que ocorreu, né? A gente tinha aqui bem esfumaçado as plumas de queimadas que estavam ocorrendo não só na Amazônia brasileira, mas na região da Bolívia também, no Mato Grosso, que a gente tinha os jatos de baixos níveis canalizados, né, para a região sul-sudeste do Brasil, juntamente uma frente fria, mais oceânica, mas também pegando parte do continente e se deslocando do sul a sudeste. E essas frentes frias têm nuvens mais baixas, então acabou que juntou uma coisa com a outra e o dia realmente virou noite. Essa foto aqui era perto das 3 horas da tarde, né? Algo que nunca tinha até então ocorrido. E se a gente olhasse, por exemplo, estações de qualidade do ar da CETESB, né, que mede isso, horário em São Paulo, elas estavam extremamente positivas. Era uma excelente qualidade do ar no dia. E a chuva, mesmo assim, ela caiu preta. A gente vê aqui essa senhora que coletou a água da chuva preta. O que indica que esse material particulado, ele foi transportado em níveis um pouco mais altos, que são os níveis dos jatos de baixos níveis, 850 HPA, que dá uns 2.000 metros de altitude, mais ou menos. Então, isso impactou e muito na formação das chuvas, porque no dia choveu bastante também. Então, essa questão que a gente tocou um pouco no assunto foi bem interessante e assustador ao mesmo tempo, né? A gente está transformando esse rio límpido que vai banhar toda a região centro-sul do Brasil em um rio de poluição, né? Até esse, né? Não basta os rios que correm na superfície. Esse foi, já para finalizando aqui o material que eu tinha, foi um dos últimos estudos que a gente publicou na Science of Total Environment, que mostra essa questão também da diferença entre o desmatamento total da bacia amazônica para o efeito fisiológico, né, só o CO2. E a gente viu, principalmente no modelo SESMI, que a gente usou 2 modelos, o CPTEC-BAN, que lá naquela historinha de modelagem que eu contei para vocês, é um modelo global, ele tem para o globo inteiro, né, as descrições das equações, e o SESMI, que é um modelo comunitário europeu. No caso do BAN, ele mostrou que os rios realmente secam. Então, há uma redução, essas cores mais em marrom, branca, mostram uma diminuição do transporte de umidade. Já o SESMI, ele apontou essa redução do transporte de umidade, principalmente no CENDEF aqui, que é o cenário como se não tivesse a Amazônia. A gente transformou ela em pasto, toda ela. Em São Paulo tem uma redução do transporte, mas tem um aumento dele no sul do Brasil, que é algo exatamente que aconteceu nessa última catástrofe, no Rio Grande do Sul, que além de ter sistemas, frentes frias avançando, a gente teve um jato de baixos níveis mais intensificado para o Rio Grande do Sul. Então, não dá para cravar que isso já é um impacto do desmatamento, mas a gente está vendo isso, que o desmatamento ele pode causar esse maior transporte para sul do Brasil. É como se a gente tivesse um barril de pólvora pronto para explodir e a gente está atacando mais pólvora nele, né? Então, a gente observou isso também, alterações, esse gráfico aqui mostra movimentos verticais da atmosfera, então, por que ocorre essa alteração do transporte para São Paulo, né? É porque, basicamente, além da umidade não chegar mais aqui, em vez do ar subir para formar nuvem, a gente tem o ar descendo e vai inibir a formação de nuvem. Mais ou menos o que acontece no inverno
no sudeste do Brasil, né, que a gente tem aquele céu azul, bonito, mecanismos como esse inibindo a chuva. Não significa que a gente vai ter um verão inteiro seco, né, mas que semanas podem ocorrer isso. Entra um bloqueio, inibe a chuva, passa de domingo a domingo sem chover. Isso já dá um impacto muito grande em abastecimento hídrico, em qualidade do ar e assim por diante. Esse aqui foi um estudo bem antigo, do Dr. Carlos Nobre, 2016, e depois a gente replicou também, que basicamente mostra, com condições climáticas diferentes, que bioma que a gente teria na Amazônia, né? E a gente vê que, conforme a gente aumenta o desmatamento, aqui 20%, aqui 40%, 50%, mais rosa vai ficando aqui. Significa que a floresta tropical, ela vai ficando retida mais a oeste. E essas áreas, elas não vão ter uma potencialidade de virarem florestas tropicais, mas sim uma savana degradada, né? E isso foi exatamente o que o nosso estudo aqui mostrou também. Então, situações em que a floresta tropical ela fica muito retida a oeste do Amazonas e já a parte da Colômbia, a Bolívia e assim por diante, mas bem a oeste. Esse aqui, para meu penúltimo slide aqui, é um projeto que está em andamento na Amazônia, o qual eu tenho feito parte dele, e basicamente é uma união entre Brasil e Inglaterra. Foi fechada uma área da floresta amazônica com essas torres aqui, e hoje já está com telhado, está toda fechada já. E os pesquisadores vão tacar CO2 ali dentro, altas taxas, para ver como a floresta nessa área ela vai responder. Então, a questão fisiológica que foi observada em modelagem, agora ela está sendo estudada também na prática. Então, a gente vai ter dados observacionais para entender como que as árvores vão responder a esse excesso de CO2. E esse slide aqui, eu sempre gosto de terminar com ele, e eu emprestei do professor Antônio Nobre, que ele sempre fala, né, essas regiões aqui extratrópicos, elas são muito conhecidas por serem desertos, né? A gente tem o deserto do Atacama, o deserto da África e da Austrália. São regiões onde o ar desce e não sobe. Se ele desce, ele não consegue formar nuvem. E só essa região aqui, do sudeste, sul do Brasil, centro-oeste, ela não é um deserto. E a explicação é, além de ter a floresta amazônica, que vai mandar a umidade para cá, existe a Cordilheira dos Andes, que favorece essa transposição de água. Então, uma coisa depende da outra. Se a gente perde a Amazônia, isso aqui não vai virar um deserto completo. Ainda vai ter umidade vindo do Oceano Atlântico, que vai fazer esse caminho aqui. Mas isso vai diminuir bastante, e é exatamente isso que a gente quer responder. O quanto que isso vai diminuir, né? Então, era esses slides que eu tinha para mostrar para vocês aqui. Acho que complementa bem a nossa conversa inicial, né? Fica mais visível muitas coisas que a gente estava batendo papo aqui. Sensacional, Murilo, sensacional. Eu acho que você foi super assertivo aí nos slides e na forma de trazer esse conteúdo que você preparou. A gente agradece, acho que tem muitas questões aí que a gente poderia ou pode explorar. Eu espero que os meninos tenham visto, acompanhado, aproveitado, gerem perguntas e curiosidades na semana que vem, não, no semestre que vem. Alguns dos alunos que estão aqui vão ser meus alunos na disciplina de Ecologia Geral, e aí tem muita coisa que também vai estar dialogando com esse nosso trabalho, com essa turma. Mas, enfim, eu anotei várias coisinhas, tem várias questões que eu acho que a gente poderia conversar. A gente tenta aqui nos nossos bate-papos não extrapolar muito o tempo, né? A gente já bateu aqui a 1 hora de bate-papo, mas eu acho que eu passo para a turma também, pessoal. Se vocês quiserem trazer uma questão, um comentário, algo em específico
que vocês queiram pontuar, essa é a hora, essa é a oportunidade. Todo mundo sem maiores questões, pessoal? Bom, eu vou talvez trazer um comentário para o Murilo, e eu acho que para o fechamento, assim, tem muitas coisas que o Murilo apresentou que são, para mim, muito... a gente já é preocupado com o livro, né? Com o livro, com isso, né? Eu estou lembrando de um livro que A Terra Inabitável, se não me engano, que trata muito dessa realidade do mundo sobre esses diferentes cenários, né, do IPCC, de aquecimento global, e o quanto que isso tem influências aí para além do que a gente já tem visto, né, e de um caminho para uma terra estufa cada vez mais hostil enfim, é uma sinuca de bico onde a gente está a caminho de uma extinção ou de uma inviabilidade nossa e de muitas outras espécies que estão se extinguindo nesse processo. Mas o que eu estou querendo trazer, Murilo, e talvez te ouvir um pouco sobre isso, porque eu sou um pesquisador da área de biodiversidade, né? Eu trabalho com biodiversidade, trabalho com conservação e desde espécies ameaçadas a políticas públicas de conservação. Nunca tinha participado de nenhuma COP, tive a oportunidade de participar pela primeira vez da última COP de biodiversidade, a COP16, que foi em Cali, que agora ainda vai ter uma conclusão dela aqui no mês de fevereiro. Mas eu queria, talvez, ouvir de você, que é um cientista do clima, como que você vê, pelo lado dos cientistas do clima, esse diálogo dessas duas, digamos, faces da mesma moeda, né? A gente está aqui falando da crise climática ou do colapso climático, da emergência climática, dos cenários distintos, o quanto que isso repercute no contexto brasileiro, o papel regulador climático que a Amazônia tem, a preocupação, né, que a gente passa a ter com algumas porções da floresta passando a emitir né, CO2 e não mais com a lógica que a gente precisa que aconteça. Mas eu não sei se esses dois aspectos, né, porque eu entendo que a gente só vai resolver ou mitigar a questão climática se a gente conseguir também resolver e mitigar e reduzir a crise de erosão de biodiversidade e tentar fazer com que essa maré mude ao contrário, numa lógica de restauração ecológica, de restauração de ecossistemas. Mas isso é percebido pelo lado dos cientistas do clima, quando vocês discutem essas modelagens, quando vocês discutem os cenários, os contextos de biodiversidade, as políticas, inclusive em termos de políticas públicas das duas COPs, por exemplo, você vê essa convergência dessas agendas acontecendo de forma, talvez, não sei se prática é a melhor palavra, mas nas pesquisas, no discurso, nas abordagens dos climatologistas, você vê essa convergência acontecendo, ou você acha que ainda estão cientistas de clima, cientistas de biodiversidade, de forma ainda muito separadas, talvez? Sim, entendi. Eu acho que isso ainda é bastante separado, mas eu acho que isso tem mudado um pouco. O jeitão mais antigo, né, principalmente dos meteorologistas, conheço muitos que não gostam muito de se misturar, né, e ver mais a parte só física, que é extremamente importante, né, mas acho que a gente já está chegando num ponto que a gente sabe muito bem todas as questões físicas que vão acontecer. Por eu ter feito o DOC num centro extremamente multidisciplinar, que é o Centro de Sistema das Ciências da Terra, né, do INPE, para mim já era algo mais tranquilo, é algo mais habitual do dia a dia, porque a gente tinha
pessoas de diversas áreas, tinha até gente da psicologia que fazia o doutorado lá ou trabalhava em alguma pesquisa, então levar essa questão mais climática para todo tipo de área possível. Então, acho que as novas gerações, elas têm essa tendência de abrir mais o discurso, ter pesquisas que têm diferentes olhares. Em termos de modelagem, os últimos cenários do IPCC e do CEMIP também, eles já contemplam cenários mais políticos, né, algo que não tinha até então, cenários diretos em termos de biodiversidade, eu acho que isso ainda não. Talvez o que se pense é que os dados gerados, aí sim eles podem, nas diferentes perspectivas, serem utilizados para outros estudos, né? Por esse lado, acho que eu não vejo nada, mas da importância dessa pesquisa mais multidisciplinar, isso tem sido um esforço bem grande que eu tenho visto, pelo menos dentro do INPE, que é onde eu tenho mais contato, lá fora também, nos centros da Inglaterra, onde eu tenho trabalhado com o pessoal, existe essa preocupação, né, pesquisadores de diferentes áreas se unindo para ver os problemas de perspectivas diferentes. Eu acho que é uma tendência. Eu, se dependesse de mim, ficaria aqui mais 1 hora batendo papo, mas eu acho que essa não é a ideia, Murilo, a gente te agradece. Eu queria pontuar para a turma, eu sou um tipo de professor que faço muita referência a livros, sabe, para as minhas matérias, nas minhas disciplinas, até porque eu acho que essa é uma geração que lê muito pouco, mas quando você traz o gráfico, né, mostrando o período de redução de desmatamento, quando a gente conseguiu reduzir desmatamento ali até 2012, na Amazônia, me veio um livro bem recente, talvez o último livrão assim que eu li, que é O Silêncio da Motosserra, que é um livro do Cláudio Ângelo com a colaboração do Tasso Azevedo. Esse livro é uma aula de história das políticas ambientais brasileiras, assim, é um livro, talvez, que pode assustar pela grossura dele, mas eu queria recomendar fortemente à turma, eu acho que tem... não é Ciência da Motosserra, é Silêncio, o Silêncio da Motosserra. Deixa eu ver se eu dou um Google nele aqui para mandar algum link, espera aí. Mas, enfim, é só para deixar uma dica de leitura que tem muito a ver com essa política de redução de um período da história do Brasil em que a gente conseguiu, de fato, reduzir desmatamento. É uma história também bem contada sobre um instituto de pesquisa do qual você, acredito aí, tem a alegria de ter feito, né, parte da sua trajetória, de estar envolvido ainda, que é o INPE, né, que tem um papel muito decisivo aí nas políticas públicas brasileiras de combate, de enfrente às questões ambientais, de um modo geral, né, e fala aí dos digamos, dinossauros do INPE, é um livro muito legal e que eu lembrei durante a sua fala, então eu deixo aqui como dica para os meninos, e, cara, te agradeço muitíssimo pela oportunidade da gente te conhecer, da gente conversar com você, pela sua apresentação, desejo sucesso, sorte aí em todos os caminhos, em todas as pesquisas, e nesse papel tão importante, né, que vocês, cientistas do clima, têm aí cada vez mais no nosso contexto contemporâneo. Agradeço bastante e passo a palavra, agradeço ao Caio por ter feito a ponte, e agradeço à turma, ao pessoal que está aqui com a gente, e eu vou passar a palavra para o Caio, depois a gente te passa a palavra para uma palavrinha final sua, Murilo, pode ser? Professor, obrigado. Murilo, obrigado também. Eu tenho muito a agradecer também à Universidade do Estado de Minas Gerais, e que esse nosso bate-papo aqui, ele seja
importante não só para a gente entender o quanto da importância das nossas florestas, né, numa questão da regularização do clima. Nós falamos aqui de um cientista que é o Carlos Nobre, que você teve a oportunidade de trabalhar com ele diretamente, que é um cientista que eu aprendi a admirar. Quem me mostrou ele foi o professor Alexandre, e eu acho que esses pequenos bate-papos, essas pequenas amostras com pessoas como você, Murilo, como o Alexandre, fazem a gente pensar um pouco mais na nossa estrutura, tanto acadêmica e tanto pessoal também. Então, eu tenho muito a agradecer, Murilo. Bom, eu que agradeço, gratidão pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês, conversando. Se tiverem qualquer dúvida, ou quiserem saber um pouco mais do INPE, da pós-graduação, ou qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, eu deixo o meu e-mail, o Caio tem meu e-mail, procurem ele. Fiquei muito, muito contente de estar aqui. E acho que mesmo com os cenários ruins e todos esses resultados que a gente vê, como o professor Alexandre falou, a esperança ela não pode acabar. Até porque é possível, né? O mundo não vai, pelo menos a depender dessas alterações do clima, não vai acabar agora, esse ano, né? As coisas vão ficar mais difíceis, vai ficar mais quente, a gente vai ter que enfrentar outras situações, mas que é possível reverter, sim. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Bate-papo. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.